Olá, sou o professor Marco Furlan e hoje nós vamos falar sobre apuração do resultado, apuração do lucro bruto, uma pequena explanação sobre demonstração do resultado de exercício e também vamos falar um pouquinho sobre CMV, como calcular o CMV. A ideia é preparar os alunos para suas provas, para seus exames, e até mesmo para os seus concursos ou provas, exames de suficiência. Vou compartilhar a minha tela, deixa eu abrir aqui a minha apresentação e em seguida já compartilho com vocês esta breve apresentação. É claro que não há intenção nenhuma de fazermos tratarmos o assunto de forma completa, né? Mas a ideia é apenas e simplesmente fazer com que vocês tenham aí condições de ter um conhecimento básico sobre os fundamentos da contabilidade. Então, vamos compartilhar a tela. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre demonstração do resultado de exercício, como surgiu a necessidade de se realizar a apuração do resultado contábil, né? Então, essa aula vai estar publicada no canal do YouTube do professor Marco Furlan, e eu peço para os meus alunos, aqueles que assistirem porventura esse vídeo, se puderem dar um joinha ou fazer algum comentário, mesmo que seja uma crítica negativa, não precisa ser só críticas positivas, ideias, sugestões, o professor aceita, mas se você puder dar um joinha lá para o professor, só para ele ter uma ideia de quantos estão assistindo esses vídeos. A intenção é ajudar e não atrapalhar, né? Bom, a, a apuração do resultado surgiu com a necessidade, primeiramente, com trocas comerciais primitivas, o que nós chamamos de escambo, né? Ou seja, trocas. Não havia necessidade nenhuma nessas trocas de apurar lucros ou prejuízos. Depois, surgiu o crescimento das atividades comerciais, né? Começou a aparecer a moeda e tornou-se essencial controlar entradas e saídas dos recursos. Na sequência, a contabilidade, ela começou a ser utilizada para uma forma de proteger o patrimônio. Proteger o patrimônio para quem? Para os comerciantes, proprietários das pequenas empresas, os pequenos comércios, e eles também precisavam, principalmente, saber se eles estavam enriquecendo ou se eles estavam numa situação de empobrecimento. Na sequência, a contabilidade e a apuração do resultado contábil, ele começa a ter uma importância maior para a tomada de decisão. Quem iria tomar a decisão? Os gestores, os empreendedores, os donos das empresas, e aí começa a fornecer, a planejar informações ou usar informações para se planejar investimentos, controlar custos, avaliar riscos dos negócios e uma exigência que acabou sendo também muito utilizada desde os primórdios, né? Quando começou-se a ter aí a comercialização por exigências legais e fiscais. Não é segredo para ninguém, é até bíblico isso, né? Que havia cobrança de impostos. Então, para se cobrar os impostos, né, o senhor feudal ou o rei
né? Então, até na Bíblia consta isso, né? Dai a César o que é de César, né? E aí nós temos as exigências legais e fiscais, que são registros para se calcular os impostos e garantir a transparência e a própria evolução da contabilidade. Então, surgiu a fórmula, uma das primeiras fórmulas que foi necessária para se apurar o lucro, é a fórmula do CMV. O CMV, ele tem aí essa fórmula, né? Onde eu tenho o estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, imagine você no pequeno comércio, ainda hoje isso é usado, essa fórmula é usada, tá ok? É o que nós chamamos de inventário permanente, ou nesse caso, no CMV, com essa fórmula, é o inventário periódico, é aquele inventário que é feito uma vez ou outra lá na empresa, pelo menos uma vez por ano, a legislação da Receita Federal exige que as empresas façam essa contagem de estoques. Então, imagine que você tenha lá, você saiba qual é o estoque inicial da sua empresa, você sabe que controlou as suas compras durante um determinado período, e depois, quando encerra esse determinado período, você faz a contagem do seu inventário, do seu estoque e verifica qual é o seu estoque final. Então, se você tinha um estoque inicial mais compras, isso era tudo o que você tinha para vender. Se você tirar desse valor de tudo que você teria para vender o estoque final, aquilo que sobrou na sua prateleira, você tem o custo da mercadoria vendida. Então, quando se fala de custo da mercadoria vendida, é o valor do seu estoque, o valor da sua mercadoria que você entregou ao seu cliente. Mas que valor que é esse? O valor que você efetivamente gastou, pagou por aquele estoque. Então, é necessário que você tenha o conhecimento disso, porque você vai colocar um preço de venda e com o preço de venda menos o CMV, você já começa a ter a perceber se você tem lucratividade ou prejuízo. Surgiu, então, primeiramente para o comércio, calcular o gasto com os produtos vendidos, é baseada na movimentação dos estoques, permite calcular o lucro bruto ao subtraí-la da receita líquida. Lucro bruto é o lucro do comércio, o lucro da indústria com o produto, né? O lucro industrial, o lucro comercial, ou seja, o lucro puro que o produto vendido está propiciando para a empresa. E temos também, nas indústrias, ao invés de chamarmos de custo da mercadoria vendida, nós temos aí algumas adaptações. Na indústria, custo do produto vendido. A mercadoria nós levamos para o comércio porque é comprada para revenda. O produto para a indústria porque ele é formado na empresa através da matéria-prima, mão de obra e outros gastos de fabricação. Então, custo do produto vendido. E na empresa de prestação de serviços, eu posso chamar de custo dos serviços vendidos, ou custo dos serviços prestados, ou custo da prestação de serviços. A nomenclatura é o usuário da contabilidade, aquele que faz a contabilidade, o contador, que vai pré-determinar dependendo o ramo de atividade. Em resumo, essa fórmula se baseia na contabilidade comercial e na movimentação dos estoques nessa contabilidade. Então, lembrando a fórmula, essa é uma das fórmulas mais importantes, né? Eu costumo colocar para os meus alunos assim: se você lembrar que estoque inicial mais compras menos estoque final, ele vai dar o que nós chamamos CMV. Então, eu sempre na lousa, eu coloco dessa fórmula, dessa forma, a fórmula, né, para que o aluno aprenda. Ah, mas como que eu tenho que fazer isso? É claro que se você usar constantemente, isso acaba sendo um conhecimento adquirido por vocês, né? Mas por que que eu uso o CMV? Porque eu tenho vendas. Então, para se apurar os resultados ou o resultado final que a empresa possui, surgiu a necessidade de se criar um relatório, um demonstrativo.
E esse demonstrativo se chama demonstração do resultado de exercício. Por que exercício? Porque é um período, um determinado período. Então, normalmente, as empresas no Brasil mostram, apresentam a demonstração do resultado de exercício e o balanço patrimonial, que nós também já conhecemos. Os demonstrativos contábeis, eles têm de 1 de janeiro até 31 de dezembro. É a apuração de um determinado ano. Então, se você está fazendo o ano 2025, de 1 de janeiro de 2025 a 31 de janeiro de 2026, de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024. Então, você está verificando o resultado de cada período. Então, mas isso impede é um impeditivo fazer, é só um ano? Não, eu posso fazer mensal, eu posso fazer bimestral, posso fazer trimestral, posso fazer apuração do resultado semestral. Hoje a contabilidade moderna exige que os seus contadores façam isso mensalmente e apresentem os resultados para os seus gestores administrativos para que eles tomem a decisão ou analisem como que está a situação financeira e econômica da empresa. No caso da demonstração do resultado do exercício, é a apuração de um resultado econômico. Por que econômico, professor Furlan? Porque a demonstração de resultado de exercício segue o regime que nós chamamos de competência. O que é o regime de competência? Eu lanço as vendas quando elas efetivamente acontecem, quando a mercadoria é faturada. Eu entrego e passo a responsabilidade da minha mercadoria vendida para o meu cliente, quando o cliente assume a responsabilidade pela mercadoria ao receber, eu tenho que lançar as minhas vendas. Então, na prestação de serviço, quando eu executo a prestação de serviço, é o momento em que eu registro a receita de prestação de serviço. Então, a receita de vendas, receitas de prestação de serviço. Então, é o regime de competência, não importa se eu recebi essas vendas ou não. Ela vai aparecer no período em que ela foi efetivada. Então, se eu vendi 100 mil reais de mercadorias, mas eu vou receber em 10 parcelas e 10 mil reais mensais, eu vendi em janeiro. Eu vou começar a receber a partir de fevereiro, em 10 parcelas mensais, 10 mil reais do meu cliente. Em janeiro, se a venda ocorreu, eu tenho que registrar esses 100 mil reais. E assim acontece com os gastos que nós chamamos de custos e despesas, que são o custo, o CMV, que nós vimos no slide anterior, bem como as despesas operacionais, ambos são de natureza similares, eles são despesas. Eu só chamo de custo da mercadoria vendida porque é o valor do meu estoque. Mas as despesas operacionais são aquelas que acontecem no dia a dia, dentro da administração, dentro da área comercial. Eu tenho despesas, a empresa tem despesas com salários de funcionários administrativos e comerciais, comissão de vendas e assim por diante. As despesas são gastos que vão reduzir as receitas que eu faturei. Então, a receita são os ganhos, as despesas são os gastos. E as despesas, os custos, elas também são registradas no momento em que elas ocorrem. O fato gerador é o momento em que ela ocorre, o período em que ela ocorreu. Então, por exemplo, se eu recebo uma conta de energia do mês de fevereiro, isso eu recebi no início de março, não significa que eu tenho que lançar em março. Eu recebi uma fatura da energia que eu consumi em fevereiro. Então, a despesa com energia elétrica será lançada no mês de fevereiro. O lançamento contábil utiliza-se das partidas dobradas. Então, sempre quando eu falo em receitas, as receitas, elas aumentam o ativo, certo? Ou seja, eu vou vender à vista, aumenta meu caixa, aumenta meu ativo. Eu vou vender, a receita é a prazo, como eu dei o exemplo, 100 mil, vou pagar, receber a partir de fevereiro, 10 parcelas de 10 mil. Então, ela vai aumentar
a conta duplicados a receber, ou eu posso ter a nomenclatura clientes para essa conta, né? Tanto faz, é a mesma coisa. Agora, as despesas, elas têm o efeito contrário, né? Elas diminuem o ativo ou aumentam o passivo. Por que isso, Furlan? Simples. Quando você vê uma despesa que você pagou à vista, você vai tirar dinheiro do caixa, você diminui o seu ativo. Então, você pagou a despesa à vista. Ah, eu coloquei combustível no carro da empresa e paguei o frentista com o dinheiro da empresa à vista. Ótimo. A despesa ocorreu no dia que você fez esse abastecimento. Vamos imaginar que você abasteceu no dia 10 de outubro de um determinado ano. A contabilidade, no dia 10 de outubro, vai ter uma despesa e vai ter lá o lançamento de despesa contra o caixa, vai sair dinheiro do ativo, que é do caixa. Agora, vamos imaginar que durante o mês a empresa mande seus motoristas de caminhões, de logística, né? A empresa também que entrega seus produtos, ou os carros dos vendedores da empresa, eles vão abastecendo num posto durante todo o mês de outubro. Estão lá 1 de outubro, 2 de outubro, 3 de outubro, eles vão abastecendo o seu carro, seus veículos, num determinado posto, e no final do mês, o posto apresenta uma nota fiscal com todos os abastecimentos de combustível que foram feitos no mês de outubro, só que a empresa só vai receber, né, o posto de gasolina só vai receber isso em novembro. Então, a despesa é do mês de outubro. Eu lanço a despesa e a contrapartida é uma conta do passivo. Uma conta que pode ser duplicados a pagar, pode ser fornecedores, né? A nomenclatura aí é do contador, é do aluno, é, fornecedores ou duplicados a pagar a mesma coisa, ou pode ser contas a pagar. Então, você vai ter um passivo, porque é uma dívida, porque ela vai ser só paga em novembro, mas a despesa será registrada no mês de outubro. Então, é importante saber que a demonstração de resultado, receitas e despesas utilizam esse regime de competência, ou seja, não importa quando eu recebi e não importa quando eu paguei, importa quando aconteceu o fato gerador das receitas ou das despesas. A DRE surgiu a partir da lei aqui no Brasil, criada em 1976, a Lei 6.404. Nós normalmente falamos Lei da Sociedade por Ações, a Lei 6.404/76, ou seja, de 1976, ela, ela obriga as empresas a apresentarem a DRE no mínimo anualmente. Mas nada impede que o contador, né? Não há impeditivo para o contador apresentar isso mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, como ele quiser fazer. Quanto a contabilidade mais atual, e hoje as regras contábeis, a harmonização contábil com as normas internacionais, pré-determina que a informação tem que ser útil para tomar a decisão. Então, não adianta você apresentar uma DRE de dezembro, né? Imagine, nós estamos em 2025, eu estou apresentando uma DRE de 2023. Vai adiantar para quê para o administrador? Para saber o lucro de 2023, que talvez ele nem mais queira saber. Ele já refletiu no caixa, já refletiu nos seus negócios, não tem importância nenhuma para tomada de decisão. E a informação ela é importante quando ela resulta, ela baseia as informações da companhia. A demonstração de resultado de exercício, como nós podemos ver aqui, ela é num formato vertical, onde saem das receitas de venda, o faturamento da empresa, eu tenho as deduções de impostos. Hoje, no Brasil, eu tenho o ICM, o PIS, COFINS, o IPI. O IPI não entra nessa forma na DRE, mas é um imposto também que faz parte das vendas. Eu devo ter falado PIS, COFINS, ICMS. Hoje, no Brasil, nós estamos passando pela reforma tributária e vamos substituir o ICMS, o IPI. O IPI ainda continua por algum tempo, mas a partir de 2026 nós teremos aí a substituição do PIS, COFINS.
depois, com mais um pouquinho de prazo, o ICMS, pelo IVA brasileiro, que é um IVA dual, ou seja, são dois tributos em um, que será o CBS e a IBS, ou IBS, perdão, que serão os impostos que irão substituir o PIS, COFINS, o ICMS e o IPI. Então, deduzindo os impostos das vendas, daquilo que eu faturei, eu vou ter a receita líquida de vendas, eu tiro o CMV ou o CPV, que é o custo do meu estoque que eu entreguei ao cliente, é o valor que eu paguei pela mercadoria que eu entreguei ao cliente. Eu tenho o que nós chamamos de lucro bruto, é o primeiro resultado, é o resultado da minha operação propriamente dita de venda daqueles produtos. Na sequência, eu tenho as outras despesas que podem ser fixas, mas que eu gosto de chamar de despesas operacionais, que são despesas administrativas, as despesas de vendas ou comerciais, então, por exemplo, marketing, propaganda, comissão de vendedores, salários dos funcionários da administração. Eu tenho o que nós chamamos resultado antes do imposto de renda e contribuição social, que são os tributos sobre o lucro, e que no Brasil, basicamente 34% do lucro se baseia nesse imposto de renda e contribuição social. É claro que eu tenho os regimes tributários, mas aqui não vem ao caso, então vamos basear-nos nas alíquotas desses impostos, 34%, né? Só para você ver a tributação, como é importante a gente tomar cuidado com os tributos que no Brasil existem, e eu tenho o resultado líquido, aquilo que pertence aos sócios, que vai ser pelos sócios destinados ou para reinvestimento na própria companhia ou para sua subsistência, né? Porque o lucro pertence aos sócios. O que é importante, gente, esse lucro que é apurado aqui na DRE, na contabilidade básica, nós apuramos ele lá na apuração do resultado do exercício, o ARE, que é uma conta transitória da escrituração contábil, onde eu lanço todas as receitas e despesas nessa única conta e eu apuro o resultado líquido, ou seja, o lucro ou prejuízo que a empresa possui. Mas vamos fazer um exercício para fixar esse entendimento. É neste exercício que talvez fique mais claro para vocês o cálculo do CMV e vamos até o lucro bruto. Então, vejam, a empresa Alfa, ela é uma Alfa Comércio, então é uma empresa que revende mercadorias, não é uma empresa que produz. A empresa Alfa Comércio registrou as seguintes informações no mês de outubro: estoque inicial 25 mil, compras no mês 60 mil, estoque final 30 mil, vendas no mês 95 mil. Com base nessas informações, vamos calcular o custo da mercadoria vendida do período e também o lucro bruto do período. Então, vejam, eu estou calculando este custo e este lucro bruto. Não estamos, nesse momento, nesse exercício, tratando os impostos, devoluções e cancelamentos, que porventura, né, eu não falei, mas devoluções e cancelamentos, abatimentos, são deduções também, tanto quanto os impostos. Mas vamos não considerar os tributos sobre as vendas. Então, estoque inicial 25, compras no mês 60, estoque final 30 mil, vendas 95 mil. Como que eu posso fazer isso? Então, eu lembro da minha fórmula: estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, aqui, essa é a primeira fórmula que eu preciso, que é a fórmula do CMV. Depois, a segunda fórmula é a fórmula da DRE simplificada, que está aqui: vendas do período, menos deduções, impostos, devoluções, cancelamentos. Eu chego na receita líquida de vendas, tiro o CMV e apuro o lucro bruto. Então, nesta sequência, eu faço o primeiro cálculo do CMV, do custo da mercadoria vendida. Se eu tenho estoque de 25, compras no mês de 60 e o estoque final de 30, eu posso transformar naquela fórmula que nós vimos, né? Só para lembrar, estoque inicial, do jeito que eu gosto, né? Mais compras, menos estoque final, eu vou ter aqui 25 mais 60 menos 30. Este é o CMV.
Então, achei a primeira informação que está sendo solicitada no exercício. A segunda informação é o lucro bruto. Para se fazer o lucro bruto, eu preciso de outras informações, e principalmente do valor do custo e das vendas efetuadas. Então, meu vendedor foi lá, meus vendedores foram lá, e as vendas do mês, né, foram totalizadas, me perdoem, foram totalizadas em R$ 95.000. Você me vê que nós acabamos de apurar aqui, ó, vou voltar na tela, ó, 55 mil, está aqui. O que que eu faço? 95 mil, não tenho deduções, não tenho vendas canceladas, impostos, devoluções, receita líquida é 95, menos, né, vou pôr até um parênteses aqui para vocês, menos 55 mil, o lucro bruto da empresa, R$ 40.000. Eu poderia simplesmente, num exercício de classe, num exercício na prova, simplesmente fazer assim, ó, 95, eu não preciso demonstrar, né? Menos 55. A função do professor Marco Furlan é mostrar a DRE para que fixe como que a DRE, que é um demonstrativo que é vertical e descendente, ou seja, eu começo do valor das vendas e vou registrando abaixo aquilo que o faturamento normalmente paga, é o faturamento que paga as contas, né? O faturamento que se converte em dinheiro e vai pagando as contas para a empresa. Então, num exercício de classe, eu poderia fazer simplesmente esta continha aqui, ó, tá? Eu faria as duas contas de maneira simplificada. Eu poderia fazer essa continha aqui, né? Achando 55 mil e num exercício essa segunda continha que está aqui. Então, isso mostra para vocês como que é importante apurar o resultado. Então, lembrando, para fecharmos, CMV é o custo das mercadorias vendidas, representa quanto a empresa gastou para adquirir ou produzir os itens que foram efetivamente vendidos. Vendas é o valor obtido pela comercialização de produtos ou serviços, é o faturamento, né? Vendas nada mais é do que o faturamento da empresa, a soma total das vendas realizadas em determinado período. O faturamento não se limita apenas à venda de mercadorias, ele representa a receita total gerada pela empresa em determinado período, e isso pode vir de diferentes fontes, no comércio, o valor das vendas de produtos, na prestação de serviço, o valor recebido pela execução de serviços, por exemplo, uma consultoria, uma manutenção, transportes, aulas, isso é a prestação de serviço, né? Então, se tem uma empresa de vigilância patrimonial, ela estará faturando para vocês uma nota fiscal de prestação de serviços. E essa é a nossa revisão de hoje. Espero que ajude vocês nas suas provas, nos seus exames. Não se esqueça, isso estará publicado no meu canal de YouTube. Não quero ser nenhum, como é que fala hoje? Influenciador, né? Eu não tenho essa intenção, mas eu gosto que você deixe o seu like lá para saber quantos alunos checaram, viram o meu vídeo, se ajudou, se você puder fazer um comentário, né? Ajude o professor a entender se esses vídeos ajudam vocês nas suas provas e nos seus exames. Do mais, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, aproveitem a sua vida, sejam felizes. Até mais.